se não houver uma preparação efetiva de uma exposição. E aí as pessoas, os dirigentes reclamam, as pessoas só vêm para tomar passe aqui no centro, porque aí ficam aí tudo dormindo. Mas não há um atrativo real para o conteúdo. Há simplesmente pessoas quase que cativas, fazendo o trabalho por obrigação e não por amor. E nós vemos muitos centros espíritas que só não fecham as portas, porque sempre tem lá 2, 3, mas tudo muito xoxo, tudo muito sem graça, sem entusiasmo. Imaginemos o Consolador prometido por Jesus sendo levado sem entusiasmo às pessoas. Elas próprias não sentem-se entusiasmadas a utilizar os preceitos da doutrina espírita nas próprias vidas. E se nós não usamos na nossa vida, nós não teremos verdadeiramente como levar isso aos outros, porque tudo vai ser pouco, vazio de sentido. Então, nesse preâmbulo que fizemos, para inserir como que nós vamos refletir juntos nesse seminário, nessa noite e amanhã pela manhã, esse conteúdo aqui. Nós vamos primeiro estudar, ler toda a parábola. É a parábola dos chamados trabalhadores de última hora, que está no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, a partir do primeiro versículo em diante. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então a parábola tem 16 versículos. Como toda a parábola de Jesus, ela é riquíssima em símbolos. As parábolas de Jesus, nós já temos 2 livros que trabalham as parábolas terapêuticas, volume 1 e 2.
o que caracteriza uma parábola é exatamente essa linguagem simbólica que oculta ensinamentos muito profundos. Esta é uma parábola que, se observarmos ao pé da letra, Jesus estaria ensinando algo iníquo, não seria? Algo injusto, se nós observarmos ao pé da letra. Toda e qualquer mensagem do Evangelho de Jesus, quando é simbólico, se for interpretado ao pé da letra, nós chegaremos a conclusões muito equivocadas. Vejamos, por que ela seria injusta? Por quê? Vamos começar a participar. Se for visto de forma superficial. Vamos? Quem falou aqui? O tempo de trabalho. Uma pessoa trabalhou 12 horas, ganhou um denário. Denário é moeda da época. A outra trabalhou 1 hora só e ganhou a mesma coisa. Será que Jesus está preconizando aqui uma injustiça? Ele, o ser justo por excelência, estaria preconizando uma injustiça? Com certeza não, né? Então, significa que denário aqui não é dinheiro, é outra coisa. Vejamos que há outros elementos na parábola. Ele chamou pessoas na primeira hora, na hora terceira, que significa 9 horas nos tempos de hoje, 9 horas da manhã, na hora sexta, meio-dia, na hora nona, 3 horas da tarde, e na hora 1/10, 5 horas da tarde. Na época, a jornada de trabalho era de sol a sol. O sol amanhecia às 6 horas da manhã, o trabalhador já estava no campo trabalhando. 6 horas da tarde, o sol se punha. Então, a jornada de trabalho na lavoura, na zona rural, como ainda de uma certa forma é hoje ainda, era de 12 horas. Então, por isso, os diferentes horas de chamado dos trabalhadores. Tá? Aquele que foi chamado na hora 1/10 significa a última hora do trabalho. Né? Então, essa parábola ela pode ser interpretada de 2 formas. Uma forma mais literal e não literal, mas mais coletiva, vamos dizer assim. E outra forma mais profunda, que é consciencial. Nos nossos livros nós temos trabalhado interpretações psicológicas transpessoal, consciencial do Evangelho. Então nessa interpretação coletiva, o que significa? Cada hora dessas são os convites para trabalhar no grande projeto iluminativo de Jesus para o planeta Terra. Então nós tivemos os trabalhadores lá na primeira hora do cristianismo. Quem são eles? Paulo de Tarso, Maria de Magdala, João, Pedro, Lucas, Tiago, vários outros que foram os trabalhadores da primeira hora. Muitos foram chamados naquela hora e não atenderam o convite de Jesus? Muitos. Aliás, a maioria. Foi uma minoria que atendeu o convite de Jesus. Depois daquele primeiro convite, lá naquela hora, houve novos convites ao longo do tempo. Nós podemos, em outras existências, ter atendido esse convite de Jesus para trabalhar na sua seara, em outras religiões, nos 300 anos de cristianismo, ou depois
dos 300 anos já do catolicismo ou nas igrejas reformadas? Podemos ter sido convidados ou não? Nós espíritas. Será que nós fomos convidados e fomos escolhidos? Se tivéssemos sido escolhidos, o movimento não se daria do jeito como está, capengando, né? O que é escolhido? Aqui Jesus fala, são muitos os chamados, poucos os escolhidos. Dentro dessa visão coletiva, o que é ser escolhido? Nós, por exemplo, fomos convidados, por exemplo, lá no século XII, para ser, por exemplo, um discípulo de Francisco. Em vez de seguir as orientações de Francisco, logo depois que ele desencarnou, começamos a cultuar novamente o desejo de outro. Seria possível ser escolhido numa condição assim? O que é ser escolhido então? Se não seria possível ser escolhido, o que é ser escolhido? É Jesus que vem, não, você trabalhou bem, você é escolhido. Você não, porque você não trabalhou bem. É Jesus que faz isso? Quem é que faz isso? Nós mesmos, a nossa consciência. Quando nós fazemos de conta que estamos no trabalho do bem, no dia do juízo, o que vai acontecer com a nossa consciência? Quando a gente só faz de conta, por exemplo, fazendo de conta que está no trabalho de Jesus, só que se servindo da seara de Jesus, o que vai acontecer no dia do juízo? Vocês sabem o que é dia do juízo aqui em Poços de Caldas? Que dia do juízo? O que é dia do juízo? Jesus que fala do dia do juízo, Que prestação de contas é essa? As nossas ações perante o quê? Nossa consciência. O tribunal da nossa própria consciência. Não tem nada a ver com o juízo final dos nossos irmãos evangélicos, que nós respeitamos o direito deles pensarem assim, que eles pensam que vai ter Jesus vem para julgar e levar as pessoas que foram boas e tal, tudo mais, com muita pompa e circunstância, né? Mas é uma forma de pegar ao pé da letra algo que é profundamente alegórico. Jesus falou várias vezes no dia do juízo, ou chamado dia da justiça. Nós já tivemos muitos dias do juízo. Cada reencarnação nós temos um dia do juízo. Esse dia do juízo é o dia em que nós passamos em revista todos os atos daquela existência que acabamos de ter. E o tribunal da consciência é incorruptível. Por que é incorruptível o tribunal da consciência? Tem a ver com a questão 621 do Livro dos Espíritos. Lembram dela? Que diz a questão 621. Hoje é sábado, dia de fazer sabatina, né? Questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Lembra da resposta? Na consciência. Então, se na consciência existem as leis de Deus, dá para corromper as leis de Deus? A gente pensa que corrompe, né? Enquanto estamos no corpo, a gente acha que ludibria Deus. Não, eu vou lá no centro espírita, faço alguma coisinha de vez em quando. Eu compro a pizza que eles vendem lá, eu faço isso, faço aquilo, pronto, já estou quites com Deus. A gente pensa que é assim quando nós estamos encarnados. Só que no dia do juízo, se a gente não tomar juízo antes, né, nós vamos ter grandes decepções. Por isso é importante tomar juízo antes do dia do juízo, porque no dia do juízo só a próxima existência para recuperar o tempo perdido. Na vida, aliás, não se recupera o tempo perdido, porque o que perdeu. Faz em outro tempo aquilo que nós deixamos de fazer no passado. Então, no nível coletivo, o que acontece? Nós espíritas
somos os trabalhadores da última hora, porque já fomos chamados outras horas e não fomos escolhidos. A nossa consciência, em vez de nos dizer que realmente fomos trabalhadores fiéis, nos condenou pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Só que a misericórdia divina é tão grande, que nunca vai deixar aquele que erra envolvido pelo erro. Se a pessoa quiser, ela pode reencarnar novamente e buscar aprender dos seus erros e repará-los. É um convite que nós estamos tendo coletivamente dentro do movimento espírita. Dentro do movimento espírita não é cabível propostas igual a que nós temos em outras religiões. Propostas em que tem algumas pessoas só que comandam e um rebanho inteiro que só fala assim seja. É uma doutrina que tem como compromisso a transformação moral de todos os seus adeptos, para que por ressonância, por extensão, nós possamos auxiliar na transformação da humanidade inteira. Esse é o grande compromisso da doutrina espírita. E se é um compromisso da doutrina espírita, do nível coletivo, será também um compromisso individual de cada um de nós. Quer nós tenhamos algum cargo na diretoria do centro espírita, quer nós tenhamos alguma função nos órgãos de unificação, quer nós sejamos apenas frequentadores do centro espírita, quem em algum momento travou contato com o Consolador tem esse compromisso consciencial. É um compromisso. Nós vamos ver em detalhes amanhã pela manhã, mas é um compromisso. Podemos fazer de conta que não é bem assim e não realizá-lo, como nós já fizemos outras vezes no passado espiritual. Mas não nos convém. Por quê? Se por exemplo, quando nós fomos chamados na hora nona, na hora sexta, deu tempo de recuperar? Quem foi chamado na hora sexta e não atendeu o convite, deu tempo de recuperar? Deu, né? Nós provavelmente já fomos chamados lá na hora sexta, talvez até na hora terceira. Isso em séculos são, por exemplo, se compararmos dos 2000 anos com as horas da vinha, do trabalho da vinha, nós já fomos chamados muitas vezes no livro fugiu o nome, um livro de Joana de Após a Tempestade. Joana de Ângeles, na última mensagem do livro Após a Tempestade, que ela fala sobre o labor em equipe, sobre os novos obreiros da seara do Senhor, ela diz que a maioria de nós espíritas fomos chamados ao trabalho com Jesus antes da era de Francisco vir à Terra. João reencarnar com o compromisso de reerguer a igreja do Mestre. Já um pouco antes nós fomos chamados e falimos. Depois, quando Francisco veio, nós fomos discípulos diretos ou indiretos de Francisco e falimos. Depois a mentora vai falando, nas igrejas reformadas nós fomos chamados e falimos. Muitas vezes na igreja católica e falimos, principalmente espíritas que estão na liderança do movimento. Aqueles que são quase que compelidos à liderança, traz um passado de muitos chamamentos à seara de Jesus, e falimos redondamente em todas elas.
Só que como era nas horas precedentes, dava tempo de recuperar. Falir agora na 1ª hora, o que representaria para nós, gente? Exílio planetário. Tá? Por quê? Muita gente no movimento espírita acha que vai ser exilado apenas se tiver perdidos do mal. Não seria nem justo que o planeta está recebendo, né, os terráqueos que estão sendo exilados. Imagina, toda a escória da Terra manda para lá e agora se vira. Não, precisa ir alguma gente melhorzinha, né? E aí os espíritas que estão querendo ficar só sentado no banco, receber, ou então aqueles que querem ficar só de forma xoxa, servindo o Consolador, vão ser lá os líderes religiosos das religiões que vão fazer todo o trabalho, desde lá na primeira hora, né? Porque a misericórdia divina sempre vai nos amparar, mas não da forma como nós queremos. Nós queremos sempre a facilidade. Toda e qualquer falência hoje será o que amanhã? Se nós falirmos hoje, amanhã o trabalho será mais difícil ainda, mais trabalhoso, aquilo que nós não fizermos agora. Então nós temos uma série de facilidades no planeta Terra hoje. Falir nessa 1ª hora, não teremos mais outra hora no planeta Terra. Teremos um outro planeta, sim, com toda certeza. Então, no nível coletivo, é assim que nós interpretamos. Nós temos um compromisso de sermos os trabalhadores de última hora. Agora, trabalhador trabalha. Trabalhador que não trabalha, só olha o outro trabalhar, com toda certeza não está realizando aquilo que deveria. Agora, qual é o maior trabalho que nos compete como espíritas, trilhando os caminhos do Consolador? Qual é o principal trabalho? Reformar a si mesmo. Exatamente isso. A transformação moral. Um outro problema que nós vemos no movimento espírita: muita gente trabalhando para os outros. Então a pessoa é muito operosa para fazer coisas. É aquela pessoa que vai lá para a periferia e dá soco e faz isso e faz aquilo. Tem muita gente assim no movimento espírita. Mas na hora de trabalhar para as questões interiores da transformação moral, a pessoa é amiga da Pre. Conhece a Pre aqui em Poços de Caldas? Já ouviu falar dela? A Pre, vocês conhecem? Não? Alguém aqui conhece? A preguiça, exatamente. Tem gente tão íntimo da preguiça que elas não chamam mais de preguiça. É igual os jovens hoje. Os jovens não chamam os amigos com as iniciais, a Fernanda e a Fê, porque é mais fácil para teclar, é mais fácil para bater papo. Então é a Fê, o Roberto é o Boa e assim. E tem gente que é tão íntimo da preguiça que a preguiça virou Pre. E aí a pessoa tem uma vontade de fazer um trabalho para desenvolver uma virtude, ela deita na rede e espera passar. A preguiça faz o carinho dela, ela faz carinho na preguiça e ela vai levando a vida. A preguiça moral é um dos grandes entraves de nós mesmos nesses tempos. Por isso que nós temos 4,5 bilhões de pessoas que se declaram cristãs, mas que efetivamente exercitam as virtudes do Cristo é uma minoria, inclusive no movimento espírita. O movimento espírita é muito pequeno ainda, comparado com as outras religiões.
Mas mesmo nesse pouco, ainda temos muito poucos aqueles que fazem exercícios de autotransformação. A chamada reforma íntima, que nós preferimos o termo autotransformação. Esse termo reforma íntima acabou sendo deturpado até por espíritos pseudo-sábios, que escreveram até livros que distorcem o conceito de reforma íntima. Então, a transformação moral. Então, nesse prisma que nós vamos fazer agora uma interpretação no outro nível dessa parábola. Vejamos aqui um esquema. Nós estamos vendo aqui um círculo, eu, espírito imortal, que na parábola é representado pela vinha. As leis divinas é a família, que Jesus fala um pai de família, e Deus é representado na parábola pelo pai, o pai de família. Então nós temos leis divinas, Deus e eu, espírito imortal. No círculo do centro, a entrega e a ação. Então, o que significa isso? Todos nós que estamos encarnados somos convidados a trabalhar na vinha. Nós acabamos de refletir que o principal trabalho que nos cabe não é para fora, é dentro de nós. Então nós temos um compromisso de agir em nós, nos tornando pessoas melhores. Quando nós fazemos esse esforço de nos tornar pessoas melhores, nós naturalmente vamos até o próximo e agimos fora de nós. Porque ninguém que faz um trabalho efetivo de autotransformação vai se encastelar no egoísmo. Ao contrário, a pessoa se torna muito operosa para auxiliar as outras pessoas a fazerem o mesmo, mas de uma forma efetiva. Então, nós temos a Deus. O que é Deus para nós? O que é Deus para nós? É o pai de família. Então Deus é o nosso Criador, não é? Podemos dizer que Deus é a suprema inteligência do universo? Podemos ou não? Sim, está na questão primeira do Livro dos Espíritos. Número 1. Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Mas nós podemos dizer também que Deus é a suprema virtude do universo. Quando João Evangelista diz que Deus é amor, o que ele estava falando? Dessa suprema virtude. Então Deus é a suprema virtude do universo. Quando Jesus ensina no Pai Nosso que seja feita a vossa vontade, podemos dizer que Deus também é a suprema vontade do universo? Podemos ou não? Então nós temos suprema inteligência, pensamento, existe um pensamento divino, suprema virtude e suprema vontade. Qual é a vontade de Deus para todos nós? Questão 115 do Livro dos Espíritos, lembra? De que trata a questão 115? Alguém lembra? Kardec pergunta se Deus criou os espíritos bons ou maus. Lembra da resposta? Não. Deus não criou os espíritos bons ou maus. Criou simples e ignorantes. E a cada um deu uma missão. Que missão é essa? De conhecer a verdade, para que nesse conhecimento da verdade nós possamos nos aproximar de Deus, do próprio Criador.
Nesse conhecimento nós vamos conquistar algo. Que algo é esse? Me lembra? A pura e eterna felicidade. Conhecimento da verdade, aproximação de Deus, pura e eterna felicidade. Aí os benfeitores dizem o seguinte: uns aceitam submissos a meta que lhes foi assinada, outros murmuram, reclamam, se revoltam contra Deus, por ter esse compromisso de evoluir pelo conhecimento da verdade. Então vejamos a questão 115, tem tudo a ver com esse esquema aqui. Deus nos criou para quê? Acabamos de falar. Para que Deus nos criou? Para que sejamos plenamente felizes. É para isso que Ele nos criou. Existe essa determinação divina. Todos nós, custo que custar, vamos chegar à pura e eterna felicidade. Os que aceitam o submisso vão chegar mais rápido, dizem os benfeitores. Os que murmuram, os que se revoltam, vão chegar também, mas vão demorar mais tempo para chegar lá, mas vão chegar também. Todos, sem exceção, vão chegar. Imaginemos o que significa isso, gente. Por toda a eternidade, a pura e eterna felicidade. Uma felicidade que nós nem imaginamos como é. Então, é para isso que Deus nos criou. Agora, para que nós sejamos felizes, existem dois recursos divinos: as dádivas e as conquistas. O que é dádiva? O que é conquista? Vejamos. As leis divinas. Jesus fala que o pai de família saiu para assalariar trabalhadores para a sua vida. As leis divinas são dádivas ou são conquistas em nós? São dádivas. Deus já nos criou com as matrizes de todas as suas leis. Quando nós somos criados lá no princípio inteligente, que vai animar o átomo, como está analisado na questão 540 do Livro dos Espíritos, Deus cria já o princípio inteligente com todas as matrizes necessárias para que ele se torne plenamente feliz. Isso é dado. Os germes já estão em nós. Os germes das virtudes, da inteligência, da vontade. Todos os atributos divinos já estão nos princípios inteligentes que vai se individualizar no dia e se tornar um espírito. Isso está no Livro dos Espíritos. No nosso livro, A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas, nós fazemos um estudo reflexivo sobre isso. Desde quando o espírito com E minúsculo se torna espírito com E maiúsculo. Espírito com E minúsculo, o princípio inteligente. O espírito com E maiúsculo, o espírito que nós somos já no reino nominal. Então o que acontece? Nós temos todas as dádivas necessárias. Cabe a nós nos entregarmos a essas dádivas, não é? O que é entregar-se? É saber que temos todos os recursos para sermos felizes. Saber isso e sentir isso no coração. A partir do momento que nós sabemos isso e sentimos no coração, nós vamos ser convidados a uma outra etapa do processo, que é a etapa da ação. Deus nos criou para a felicidade, mas essa felicidade vai ser dada para nós?
ou vai ser conquistada por nós? Vai ser conquistada por nós. Então, uma diferença. Deus nos dá todos os recursos necessários, até as várias existências. O corpo é nosso ou é empréstimo divino? Empréstimo. O ar que nós estamos respirando é nosso? Empréstimo divino. A água que nós tomamos o tempo todo para poder manter o corpo, empréstimo divino. Então temos muitas dádivas divinas para que nós possamos desenvolver a conquista, que é a ação. Como que se age? Nós podemos agir em Deus. Olha, Deus, essa lei aí não está muito certa não, faz assim, assim, assim. Temos como fazer isso? Deus é onipotente, onisciente, onipresente, suprema inteligência. Então, tudo que Ele fez é sábio. Não adianta, com a nossa ignorância, nós queremos dar ordem para Deus, como muita gente pensa que é capaz de dar ordem para Deus. Olha, eu não gosto muito do livre-arbítrio do meu filho, ele tinha que fazer como eu quero que ele faça. E aí fica brigando com Deus, né? Uma vez eu dei um seminário e uma pessoa veio nos falar no intervalo que todo dia ela saía no tapa com Deus. E literalmente saía no tapa, porque ela ficava brigando com Deus por causa das leis sábias que Ele criou. Muita gente, em vez de se entregar a Deus, fica saindo no tapa com Ele, brigando. Existem os brigões, mas para fora é os brigões por dentro, uma revolta íntima, é o murmúrio lá da questão 115. A pessoa fica murmurando, fica revoltada contra as leis divinas. Podemos fazer isso, gente? Uai, por que não? Não temos o livre-arbítrio? Vocês já estão querendo caçar a lei do livre-arbítrio? Podemos. Devemos agir assim? Não. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, ensina o apóstolo Paulo. Tudo é lícito porque existe uma lei divina, a lei de liberdade. Agora, nós somos livres para fazer o que quisermos, responsáveis por tudo que fizermos, e tudo que fizermos terá consequência. Então, o que acontece, nós podemos, mas não nos convém. Então, cabe a nós nos entregarmos a Deus e às leis. Nós podemos mudar as leis? Não podemos. Então, só cabe entregar as leis, porque as leis necessitam ser familiares para nós. No movimento espírita ainda são poucas pessoas que conhecem profundamente as leis e as aplicam nas suas vidas. No projeto Espiritizar nós temos trabalhado muito intensamente essa questão das leis divinas e aplicando efetivamente essas leis. Porque, caso contrário, nós ficamos no movimento só de saber que existe uma tal de lei de liberdade, mas não sabemos usar. Sabemos que existe uma lei de causa e efeito, mas não sabemos usar na nossa vida. Lei de amor, justiça e caridade, não sabemos usar. Lei de responsabilidade, não sabemos usar, e assim por diante. As leis divinas, nós devemos nos entregar a elas, conhecendo-as, para poder amá-las e praticá-las. Como que se faz tudo isso? Se a Deus e as leis a gente se entrega, onde nós vamos agir? Aqui no esquema. Na vinha. Por isso que o pai de família saiu para buscar trabalhadores para a vinha. Trabalhador para a vinha, trabalhar em nós mesmos, espíritos imortais. Nesse nível que nós estamos estudando a parábola, porque também trabalhar na vinha é trabalhar na seara de Jesus. Nós temos uma grande vinha no movimento espírita, para levar avante o Consolador. Então, nós vamos agir no eu, espírito imortal. Nós não podemos agir em nós. E como que é agir em nós? Para cumprir as leis, o que é trabalhar na vinha? E agora, José? O que é trabalhar na vinha? O que é a transformação interior?
muito de reforma íntima, né? O que é essa reforma íntima? A gente fazer uma prática lá na equipe do Pitangui, uma reforma íntima bem bonitinha. A plástica interior. A transformação interior é o que? Significa o quê? Trabalho bem. Você só vai se transformar se amar a lei do trabalho. Os preguiçosos não amam a lei do trabalho. Eles querem os benefícios da mudança sem fazer esforços para que a mudança aconteça. Trabalhar na vinha é desenvolver as virtudes do espírito imortal que nós somos. Nós não somos espíritos imortais, imagem e semelhança de Deus. Nós não somos criados como imagem e semelhança de Deus. Está lá no livro de Gênesis da Bíblia. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Se Deus é a suprema vontade, a suprema inteligência, a suprema vontade, a suprema virtude, cabe a nós fazer o quê? O que significa aproximar-nos de Deus, como está lá na questão 115? O que é aproximar de Deus? Se não desenvolver os atributos de Deus dentro de nós. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, o que significa isso? Foi entendido teologicamente como se Jesus fosse Deus, né? Ele tivesse declarado que ele era Deus. Ele nunca declarou isso. Eu e o Pai somos um é porque também ele estava em sintonia com a suprema inteligência, com a suprema virtude e com a suprema vontade divina. Então, num pensamento único, uno com Deus. Ele nunca disse que ele era Deus. Tanto é que logo em seguida ele fala de que eu e o Pai somos um. Ele diz logo em seguida, eu vou para o meu Pai é maior do que eu, sabendo plenamente que ele era um espírito puro, mas um espírito puro, um espírito crístico, criatura, diferente do Criador, que é supremo em tudo. O espírito crístico, ele chegou a um nível relativo de virtude, de inteligência e de vontade, que ele passa a movimentar as leis em nome de Deus. Então é isso que Jesus representa para nós. Então, se Deus é isso, Jesus é o nosso modelo e guia, o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. O que nos compete? Fazer exercícios para nos tornarmos pessoas cada vez mais virtuosas. Utilizar da nossa vontade, da nossa razão, para que efetivamente nós exercitemos a vinha, exercitemos as virtudes em nós. Então vejamos aqui em maiores detalhes. O trabalho na vinha é o espírito imortal desenvolvendo as virtudes. Esse é o grande compromisso consciencial de todos nós. É individual e intransferível. Ninguém pode fazer por nós. Por exemplo, o trabalho do movimento espírita, alguém pode lhe substituir? Qualquer